Está começando o Thaisa Pode, o podcast que você tudo pode naquele que te fortalece. Um podcast para te lembrar que você pode e deve viver e não apenas sobreviver, que você pode ser quem você é. Ai, gente, isso é tão lindo, nunca esqueça isso, tá bom? Hoje eu tô muito feliz, muito honrada e mais empolgada que o normal, porque eu tô com um convidado aqui de honra, gente. Uma pessoa incrível e eu já vou falar sobre este convidado, mas antes eu quero agradecer o meu patrocinador, Ateliê da Nata, que é sensacional. O melhor pastel de nata que existe na face da terra. Gente, eu já fui pra Portugal. Eu já comi o pastel de nata lá de Portugal. E eu vou dizer que o pastel de nata da Ana, que é a Ana de Assis, que faz esse pastel de nata, é o melhor que tem no mundo inteiro. Então, se você quer também fazer pastel de nata, tem aqui o QR Code na tela. Você vai abrir a câmera do seu celular, vai clicar aqui e vai entrar para uma lista de espera. Porque vai ter um curso onde vai te ensinar a fazer pastel de nata. E também o Ateliê da Nata, quem é de São Paulo, consegue fazer pedidos pelo iFood e também ir no restaurante que é maravilhoso. Tem tudo, tem bacalhau, tem pastel de bacalhau. Você já comeu pastel de bacalhau? Tem pastel de nata, pastel de bacalhau. Tem tudo que é de doces portugueses e também comida típica de Portugal. É maravilhoso. Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada por Portugal. Amo de paixão. Então, quer conhecer mais? Já segue também no Instagram, Ateliê da Nata. Gente, eles são incríveis. E de verdade, tem um leque, assim, ó, de produtos maravilhosos. E eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Você pode empreender, melhorar de vida, começar a fazer pastel de nata, revender. Imagina, vai dar um up. Então, assim, ó, já falei que a gente tá falando de up. Eu quero chamar agora o meu convidado de honra, conhecido como O Conselheiro, uma pessoa incrível que trabalha muito com a empatia, que é um dos dons e talentos que ele tem de maior aí, mas ele é pai, por trás das câmeras, não, por trás das máscaras, tá, gente? Atrás das máscaras tem um ser humano que é pai de 2 filhos incríveis, e ele tem uma empatia muito grande, é uma pessoa muito sensível, muito querida, que eu conheço há pouco tempo, mas parece que eu conheço há anos, é meu amigo de coração, tem uma energia incrível, e eu estou aqui com ele, O Conselheiro! Ai, que felicidade, eu já derrubando tudo aqui. Pode derrubar tudo, porque aqui é assim, é do jeito que sai. Olha aí. E aí, tá, tudo bem? Tô ótima, graças a Deus, melhor agora. Obrigado pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui. A sua energia é muito boa. Eu vou pegar um pouquinho da sua energia, passar um pouquinho da minha. É uma troca, né? Porque eu acabei de falar que a energia dele é maravilhosa. E gente, de verdade mesmo. Vocês vão ter aqui, ó, acesso ao conselheiro, que é essa pessoa de máscara. Você tá pensando, mas o que tá acontecendo? Então, se você tá ouvindo pelo podcast, agora o podcast você também consegue assistir. Você sabe disso, né? É legal agora isso, né? Muito. Então, as pessoas estão vendo aí que você tá de máscara. E eu acho legal isso, mas eu queria que as pessoas entendessem, né? Primeiro, o que é o conselheiro? Porque eu sei, mas a galera não sabe. Bom, primeiro, realmente, as pessoas olham a máscara e falam assim, que é isso? Esse maluco de máscara, né? Parece o Fantasma da Ópera, lembra muito, né? Exatamente, mas a máscara é do Fantasma dele, da Ópera. Não é? Do Fantasma da Ópera. Eu vou explicar, é assim, ó. Quem já deixou de fazer alguma coisa na vida por medo de julgamento das pessoas? Nossa, e olha, né? Muito importante você falar isso, viu? Porque o Thaisa Pode, ele é pra reforçar isso, pra gente não ter medo de ser quem a gente não é. Nossa! E assim, ó, eu tinha a vontade de falar pra pessoas, eu tinha um sonho, eu queria mudar a vida de pessoas, eu queria ajudar a vida de pessoas, eu queria fazer algo que transformasse a vida das pessoas, porque isso me completa. Só que eu tinha medo de aparecer. Você tá medo do julgamento, medo porque você do julgamento. Aparecendo, a pessoa vão me vai julgar, lá e te julga. Vão me julgar. E aí, eu tinha o projeto de falar pra mulheres. Que eu falo, o meu público é 99% feminino. E aí eu tinha o desejo de falar para mulheres. Só que eu não conseguia ir porque, vão falar, como que eu vou falar para mulheres? Como que eu vou falar sobre relacionamento? Como eu vou falar sobre recomeçar se meu casamento terminou? Como? Quem sou eu para isso? E a gente se preocupa geralmente por aquelas pessoas que estão mais próximas a nós, Sim, né? com certeza. Geralmente, fulano vai falar mal, vão rir de mim. Exatamente. E olha que engraçado, são as pessoas próximas, isso é vou puxar sua orelha, tá? As pessoas próximas que acabam julgando, e são essas mesmas pessoas próximas que acabam não apoiando. Então você tem um Instagram que tem muitas pessoas lá, você recebe mais elogios de quem? De quem é próximo ou de quem é distante? De quem é distante. Sempre foi de quem é distante. Por que é assim? E é muito interessante que o de quem é mais próximo só veio depois que deu certo. Tá vendo? Que doideira. Não é louco isso, cara? Que a gente saiba valorizar antes, né? É apoiar aquela pessoa, sabe? Que tá começando. É a pessoa que montou o cafezinho ali na rua. Pô, vai tomar o café dele e não pede de graça não, paga, ajuda. Não é? Foi bom você falar isso. A Ana, que faz da Ateliê da Nata, hoje ela tem um restaurante. Hoje eu conheci a Ana, quando eu cheguei, era uma portinha desse tamanho. Eu nunca imaginei que ela era dona.
poltrona. Eu tava conversando com um rapaz que tava aqui na Aham. frente, brincando. E falei com o pessoal lá do fundo. E não sei o que imagina, lá. Eu, você. né? Eu. E foi isso que encantou ela. Porque em nenhum momento eu julguei ela. E eu fiz vídeo, stories, Aham. não sei o que lá. Muita coisa. E era uma portinha. E ela nunca esquece isso. E hoje Isso. ela tá me patrocinando. Olha que legal. Porque ela gosta de mim, ela acha o projeto É. maravilhoso. Mas porque tem isso. Porque lá atrás ficou essa referência de que eu ajudei ela Sim. no começo. É. Agora ela já tá, pelo amor de Deus, como É. fala, um fenômeno. É. Mas antes Então, ela não isso era. é isso. E aí, eu queria começar, mas não tinha, né? Eu tinha medo do julgamento. Aí um dia, que é onde entra Deus na minha vida, né? Ai, eu gosto Ah, disso. eu sei que você gosta. Foi assim, ó, presta atenção. Eu tava em casa, muito mal, pandemia. Ai, meu Deus, Né? foi bem na pandemia. Cara, todo mundo mal, né? Eu tinha falido. Então, tudo que eu tinha algumas lojas eu ia de perguntar açaí, se você trabalhava com... tudo, eu tinha Comércio. comércio. E eu fali. Então, assim, ó, eu não tinha... Ó, antes da pandemia, eu me divorciei, saí da empresa da minha família, montei minhas lojas, e quando tava começando a dar certo, veio a pandemia, eu fali. Cara, foi uma decepção, assim, foi uma frustração muito grande. E aí, num dia de muita dor, cara, muita dor, eu não era muito próximo a Deus, eu não era um cara... Eu descobri hoje, eu tenho 45 anos, né? Mas eu descobri que eu só rezava, eu não conversava com Deus. E aí um dia eu tive uma conversa muito séria com ele no meu quarto e eu reclamei muito da minha vida. E nesse dia eu falei assim, por quê? Que tanta gente maldosa, tanta gente se aproveita dos outros é escutado. Porque tem tanta gente que consegue algo e eu não. Por que o Senhor conhece meu coração? Sabe do que eu quero de bom para as pessoas. Por que eu não posso ter esse privilégio? Nossa, e foi muito genuíno, né? Foi muito sincera essa oração. E Até eu tô me emocionando aqui. E aí, no dia seguinte, tocou meu telefone e era uma amiga que eu tinha dado conselhos para ela uns 2 meses antes. Ela tinha terminado o casamento dela e ela me pediu conselhos porque eu tinha passado por isso 2 anos antes. E eu aconselhei ela e eu falei o que é que ela tinha que fazer, como ela tinha que fazer. E eu mandei mensagens para ela de áudio, assim. E ela me liga... E aí, bom dia, tudo bem? Bom dia. Ela falou assim, e aquele teu projeto de falar para mulheres? Ela sabia, né? Eu falei, Mas você já tinha isso no seu coração, já tinha então. o projeto. Porque você tinha... falou pra mim que você queria transformar vidas, Isso. mas até então você não sabia o que era. É. Você teve já essa intuição de falar de mulheres, mas como eu vou falar Isso. se eu tô separado? Tá? É. Entendi. E aí eu falei, tá engavetado, porque eu tô com medo de aparecer. Tô com medo de ser julgado. Ela falou, se vira, coloca uma máscara na cara e começa a falar. Um dia depois da oração. Um dia depois da oração. Eita, prima. E aí, eu lembrei dessa máscara, que eu tinha essa máscara guardada no meu guarda-roupa há 10 anos. Essa que você tá usando? Essa que eu tô usando. Você já tem há 10 anos? Eu usei ela no dia da minha festa de casamento. Ah, para! Não, cara. Quando eu casei, eu usei essa máscara. Na festa ali, Na você festa, colocou... porque eu gostava muito do Fantasma da Ópera, e aí eu tinha máscara, e a minha ex-esposa falou assim, não, você vai dançar, vamos dançar uma dança e você vai dançar de máscara. E ela comprou a máscara. Gente! E assim, então essa máscara, ela fez parte, hoje ela me tornou conselheiro, mas ela fez parte de um dia muito feliz, porque o dia que eu casei, eu tava muito feliz. Ótimo. O casamento terminou, mas não importa, eu paguei a festa. E foi um dia muito feliz, eu aproveitei muito, eu tava muito feliz. E meu casamento durou 12 anos, então... terminou, mas... Deu certo enquanto... É o que as pessoas falam, enquanto durou, deu super certo. Tivemos uma filha linda, né? Uhum. Então assim, tudo deu certo, tá tudo certo. E aí eu lembrei da máscara, que eu tinha guardada. Eu coloquei a máscara, tirei uma foto e criei o conselheiro. Naquele dia. Tudo no mesmo dia. Aí, nesse tempo, aí só cresceu. E aí, como que foi a primeira coisa? Você colocou a máscara e você falou assim, eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer uma live? Não, a ideia não era eu aparecer. A ideia era só eu ter frases, porque algumas coisas antes de eu terminar meu casamento, antes de eu entender, que é o que eu falo muito sobre recomeçar, sobre se dar valor. Perfeito. Foi uma frase que mudou minha vida, que foi assim, ó, eu vi no Instagram uma frase assim, ó, não trate como prioridade quem te trata como segunda opção. Nossa! E essa frase, o dia que eu li, ela devastou minha vida, assim, porque ela abriu, tirou o mato da frente, assim, ela falou, cara, é isso. Vou reforçar. Não trate com prioridade quem te trata como opção. segunda opção.
E aí eu peguei essa frase, no entanto que se você voltar lá no meu feed, lá é a primeira postagem minha. E aí eu comecei a postar frases que eu criava, né? E porque eu também escrevo. Aí eu comecei a criar frases e eu botava meu rosto lá sem essa metade do rosto, porque no Instagram não mostra essa metade aqui e tal. Eita, gente, ou seja, dá pra vocês descobrirem quem é ele, hein? Quem tá por trás dessa máscara. E aí depois disso foi, né? Começou. Só que aí as seguidoras começaram, aparece, faz uma live. Eu nunca tinha feito live, tá? Eu nem usava o Instagram. Eu era totalmente fora do mundo digital. E aí, o que aconteceu? Foi bem no começo da pandemia, então 2020. Tem 3 anos atrás, isso? O Conselheiro faz 3 anos, dia 31 de agosto, agora. Caraca! E Nossa, parabéns! E aí, assim, o que aconteceu? Começou a crescer. E aí eu fiz live uma vez, eu nervoso, a live tá salva lá. Nossa, tenso. Você não sabia nem o que você ia falar, Não sabia o que eu ia falar. Pediu pra Deus? Pedi pra Deus. Eu tenho um ritual, né? Igual Como agora, esse ritual? antes da gente começar a fazer aqui esse episódio, a gente conversou, a gente Sempre, mandou gente. energia, né? Então eu sento diante da câmera, tá tudo apagado, eu tô sozinho no meu quarto, que eu tenho um estúdio na minha casa pra gravar live. Então eu fecho, eu peço assim, ó, eu vou falar assim, ó. Eu fecho os olhos, eu coloco uma musiquinha, falo, Pai, que algo que eu fale seja feito e atinja alguém que esteja precisando muito e que faça diferença na vida dessa pessoa. Que essa mulher que esteja me ouvindo agora, ela seja tocada e que eu faça diferença na vida dela, para a vida dela prosperar, para a vida dela melhorar e tirar a angústia do coração dela. Amém. E aí eu começo a live. Ele se emociona, gente. Mas eu faço também. Eu sou muito chorão. Isso é lindo. Eu falo pra ele, eu falo sempre isso. Eu falo, conselheiro, deixa eu te falar, que eu acredito que pra gente ser feliz é você viver e vivenciar as emoções. Então, essa emoção é genuína, é verdadeira. Não tá forçando um choro, não, é natural. Porque é tão verdadeiro o que ele fala. A gente pegou hoje uma frase. Cadê? Onde tá perto de você, ó. Nada que não seja sincero causa efeito positivo. Sim, e isso causa um efeito positivo aqui em mim. Eu tenho certeza que causa um efeito positivo em quem tá assistindo ou ouvindo a gente. Porque é verdadeiro. Então, assim, viva as suas emoções. Eu também acho. Eu acho que as pessoas precisam entender mais e valorizar mais as emoções dela. Porque às vezes as pessoas, elas deixam de viver a vida delas para viver a vida do outro. Exato. Ela deixa, às vezes, de investir na vida dela para ficar vendo a vida dos outros no Instagram, por exemplo. Nossa, isso é a pior Não é? coisa que a gente pode fazer. E pode falar por quê? Eu li um livro esses dias de um frei. Gente, eu queria tanto lembrar o nome dele. É Frei Witter. Eu não sei, o nome dele é difícil, mas ele é um frei. Ele mora lá na Itália. E ele escreveu um livro que fala reconciliando consigo mesmo. E aí, ele fala sobre a gente se reconciliar com a natureza, com Deus, com a gente. E ele fala que a pior bobeira da face da terra... Você nunca mais vai esquecer essa também. Porque mexeu muito comigo. Foi uma coisa que me marcou. E eu contei pra Tatiana esses dias pra minha irmã. É a gente se comparar com as pessoas. E não é porque, nossa, comparação. Aí ele explicou por quê. Ele falou que assim como a natureza tem as estações do ano. Tem a primavera, verão, outono e inverno. O que acontece com a natureza nessas estações? Na primavera, nossa, florido. No outono, as folhas caem. As folhas caem no quintal. Se não caiu, meu amor. Eu falando sério, já veio uma música, né? Sandy! Eu entendo isso, eu entendo você. O que acontece? Todas as estações acontece alguma coisa na natureza, assim é a nossa vida. Então, eu não posso me sentir nem inferior e nem superior a outra pessoa. Sim. Se eu tô no verão, por exemplo, entendeu? Porque no verão, eu tô ali, ó, uau, é verãozão. E às vezes a pessoa que tá na minha frente tá no inverno. Eu não sou melhor e nem pior que ela, sabe por quê? Porque eu vou passar pelo inverno. Sim. É a lei da vida. E a pessoa vai passar pelo verão. Exatamente. Você entende? Então, assim, não compare a sua vida. Entenda que tudo são ciclos. Assim como a natureza inicia e finaliza um ciclo e depois passa de novo, assim é a nossa vida. E é lindo a gente entender isso. Sabe por quê? Uma vida linear é uma vida interessante. E quando você passa pelo inverno, e você tem essa consciência de que são ciclos, você aprende. Exato. Porque quando você não tem essa consciência, você só sofre. Exato! Entendeu? Porque parece que você nunca mais vai sair dali. Você fica sofrendo ali. Não então, há assim, mal que nunca acabe, não há bem que permaneça para sempre. Então, Nossa, de onde eu tirei essa frase? Alguém já falou isso, né, gente? Nossa, que fuerte! Mas é verdade. Então assim, quando você acolhe o sofrimento, acolhe a dor durante um tempo, você aprende com ela. Aí depois você deixa ela embora, você não vai carregar ela. Não ficar muito tempo, né, nessa dor. Exatamente. Então, assim, é ter consciência. Quando você tem essa consciência, então, por exemplo, aí uma pessoa, por exemplo, que entra num término de relacionamento, que é o que eu falo muito sobre isso também. Então, assim, a pessoa entra num término. Pô, não tem como não sofrer. Alguém que estava na sua vida
Saiu dela. Alguém que você tinha uma rotina com essa pessoa, saiu dela. E aí você falava todos os dias. A partir de amanhã você não fala nunca mais. Eu tô arrepiada aqui. Isso é horrível. Sabe por que eu tô arrepiada? Ah, Talvez você não sei se você já teve essa reflexão. aham. Você falou lá atrás que você não queria. Olha, eu que vou chorar agora, hein? Que você não queria se expor porque Aham. você tinha medo de julgamento. Como Sim. é que uma pessoa que separou vai falar de relacionamento? Exatamente. Agora eu te pergunto, como é que uma pessoa que não se separou pode ajudar alguém que se separou? Exatamente. Ou seja, você passou por isso. Pelo seu inverno, É. pra que você pudesse ser verão na vida Isso. das pessoas. Olha que lindo! Adorei! Adorei! Gente! Eu quero usar isso. Eu vou chorar! Olha como eu tô arrepiada, gente. É sério. A gente tem uma Nossa, conexão forte. Isso é, porque assim, ó, hoje eu tenho total clareza disso que eu passei é pra eu transformar a vida de pessoas. Mas eu não Total. tinha na época. Entendeu? Eu não tinha essa clareza. Eu precisei aprender Gente. andando, Sim. entendeu? Então depois que deu certo o conselheiro, depois que eu vi que eu falava e as pessoas ouviam, depois que eu ouvi relatos de que eu ajudei, de que eu salvei uma vida, depois que eu ouvi isso, eu falei, Não posso parar. não, eu não posso parar. Deus foi tão bom comigo. E você já pensou se você não tivesse começado? Olha a quantidade de pessoas Pois é. que estariam ali sedentos, É. precisando do seu conselho. Exatamente. Literalmente, É. da sua vivência. Porque É. o cara que tá por trás da máscara é uma pessoa que tem experiência. Sim. Então ele conta a experiência de vida dele, né? É. Justamente pra ajudar E eu as falo outras também pessoas. muito sobre. Ó, eu falo sobre relacionamento, eu falo sobre término. Porque assim, ó, né? Eu peguei meio que um. Como que fala quando alguém. Sabe quando você fica famoso por algo? E eu não Aham. gostei dessa fama que eu peguei. É meio que eu incentivo as pessoas a terminarem. Olha só isso. Você acha que a sua fama foi com relação a isso? Porque muitas pessoas, a maioria que começam a me seguir, elas estão sofrendo por algo. Geralmente é por um término. Entendi. Entendeu? E esse término, aí eu vejo a pessoa sofrer, aí ela me procura. Aí eu falo sobre não voltar pro ex, né? Que eu falo que se ex fosse bom, Deus não mandava mal próximo, né? Gente, ele Então- falou isso nos bastidores, a gente ficou em choque aqui. Eu nunca tinha pensado nisso. Porque, então assim, eu acho que voltar pro ex é voltar pra algo que já te machucou, Sim. entendeu? Então, poxa, a pessoa pode ser maravilhosa, ela pode evoluir. Eu acredito na evolução das pessoas. Mas eu acredito também que talvez ela evoluiu porque ela passou por aquele processo com aquela pessoa e precisou ser aquilo. E a pessoa E o precisa ciclo querer se fecha. também, né, conselheiro? É. Porque eu acho assim, um relacionamento, a gente tá falando de duas pessoas que têm sua identidade, que são únicas, que têm sua filosofia de vida, que Sim. pode ser diferente do outro, Sim. né? E tá tudo bem, mas que o outro precisa querer evoluir. Porque não adianta a gente estar num relacionamento em que se repetem os mesmos erros Isso. e a pessoa não quer melhorar. Eu falo porque eu sou casada e eu não tenho uma vida perfeita, apesar de parecer, todo mundo acha, meu Deus, Júlia é perfeita, Thaís é perfeita. A gente tem nossos defeitos, mas é aquilo que eu te falei no seu podcast Aham. e que eu trago aqui. Gente, eu fui pro podcast deles, vocês tratem de assistam lá. assistir. Fala pra gente Tá o no nome. @o conselheiro oficial. Muito tá bem. Lá. E tá lá no YouTube. Tá no YouTube, A gente foi sensacional. Eu falo sobre as qualidades e os defeitos, né? Que eu acho que é isso também. Não é que a pessoa, você tá incentivando a pessoa a terminar, mas é ela se amar É isso. a ponto de falar, não, É. esse defeito pra mim é intragável, não desce. E eu não Entendeu? aceito. Não aceito. Porque tem isso. defeitos que tipo, todo mundo tem. Mas aquele defeito, ele não passa, ele não consegue, como eu posso dizer a palavra certa? Mas ele não tem o poder de superar as qualidades. As Sim. qualidades são maiores que esse É. defeito. E é um defeito que você não... Tipo, é aquilo que eu falei no seu podcast. A falta de humildade, sabe? Ou a pessoa ser arrogante, isso pra mim não desce. É, Eu não conseguiria vai. ficar com um cara que não tem humildade. Não conseguiria. Sim, entendo. Então, tipo... Pronto, tem. nem Já tá dá. já Viu tá o primeiro decidido. sinal, já era. Corta. Agora, o Júlio é teimoso pra caramba. O que isso me afeta? Eu tenho que ter um pouquinho mais de paciência e tá tudo bem. E aí eu vou lá, ele sabe que ele tem isso, eu falo, meu Deus, você tá dando murro em ponta de faca. Ele vai lá, acorda e a gente vai se ajudando. Porque ninguém é perfeito. Mas isso é uma escolha de parceria e lealdade. É isso, porque nem entendeu? sempre a E é pessoa tem. escolha. Porque o dia que você cansa de ter essa escolha e decide não escolher... O dia que você acordar e escolher não fazer mais isso, acaba. Ele não se sustenta por muito mais tempo. Sim, Então todo dia você escolhe fazer isso. exato. Entendeu? Tem dia que você não tá bem, tem dia que você joga todo saco cheio. Não fala comigo hoje. Tem dia que é assim. O Júlio fala que eu amo ele, que eu amo ele, mas eu... Como que é, amor? Eu te amo, mas...
Eu amo ele, mas eu não gosto dele todos os dias. É maravilhoso isso. Porque é verdade, eu amo. E eu te amo, mas tem dia que você vai me irritar. Você é meu amigo, você vai me irritar. Eu amo, hoje ele tá que tá aí. Não é? E a gente tem que saber separar isso. E eu ia te perguntar uma coisa que veio no meu coração agora. Se você acha que amor é uma decisão. Porque, gente, ele fala muito sobre isso, tá? No Instagram dele, ele aconselha muito. O público dele, o público-alvo são as mulheres. Mas tá aberto lá pra homens também. Sim, pra claro. tudo. Então... Pra quem tiver disposto e de coração aberto, vai fazer sentido. É isso. É assim, ó, eu acho que o amor, ele é uma construção, mas é uma escolha, entendeu? Então, assim, eu sempre falo, tem um vídeo meu que viralizou até, que é assim, você não consegue amar algo que você não admira. Então, antes do amor, tem o sentimento da admiração, ele é muito maior do que o do amor. Porque é ele que transforma o amor. Ele que faz o amor nascer. Você não consegue amar algo sem admirá-lo. Então, e aí quando você admira alguém, aí você vai escolher. Você vai escolher, você vai decidir amar. Você vai decidir abrir mão de algumas coisas para estar com aquela pessoa. Você vai decidir. Às vezes, por exemplo, tem homem que tá na época de pegação, o cara quer curtir a vida, ele sai com uma, sai com outra, sai com outra, até que um dia ele conhece alguém e ele fala assim, nossa, ela me tocou de uma forma diferente, ela é diferente, eu tenho uma ligação maior com ela, ele vai escolher ser só dela. Ele vai escolher. É a mesma coisa uma mulher. Às vezes ela tá fechada para um relacionamento porque ela já foi machucada em outro e ela precisa escolher viver novamente. E ela tem que abrir o coração dela para isso acontecer. Só que assim, as que me seguem eu já falo. Vai com calma, porque tem que ver. Eu ensino ela para tomar cuidado em enxergar o que é carência. Perfeito. Né? Para não deixar entrar qualquer homem na vida dela e que faça alguma coisa mal com ela, né? Então, aí o meu slogan, né? Eu não ensino mulheres a conquistarem homens, eu ensino mulheres a se reconquistarem. Nossa, então, perfeito. É sobre isso, é sobre a pessoa entender o valor dela para ela deixar valores entrar na vida dela, do que for dela. Porque melhor do que você saber o que você quer da sua vida é ter certeza do que você não quer, o que a gente tava falando agora. Exatamente. Sabendo o que você não quer, você já corta. Ah, eu conheci um cara, elas me chamam de Conce, né? Conce, eu conheci um cara e... Você consegue dar atenção pra todas? Não, todas eu não consigo porque eu ia falar, mais. é muita gente, né? Mas às vezes assim, ó, eu durmo tarde, né? E acordo cedo. Às vezes eu tô deitado na cama, 1h da manhã, aí eu tô lá, vendo o feed do Instagram ou fazendo algum post, vem uma mensagem. Isso é... 1h da manhã. E aí, geralmente são essas mensagens que eu respondo. Por quê? Quem tá acordado 1h da manhã e para mandar uma mensagem para uma pessoa que ela não conhece, tá desesperada, ela tá precisando da minha de ajuda. E aí eu acho que, Deus mandou falar com ela, porque eu peço para ele me usar. Então, Deus mandou falar, ela me chamou. E aí eu respondo, entendeu? Perfeito. Então eu falo alguma coisa para acalmar o coração dela. Então eu falo para ela entender o valor dela. Quando você eu te cortei quando você falou assim, que às vezes você recebe mensagem, Conce. Tipo, o que ela fala que você já, tipo, acorda? Ela fala, Conce, conheci um cara, ele é lindo. Sabe aquela coisa? Ele é maravilhoso, ele é muito fofo. Mas Conce, ele some. Ele às vezes fica 2 dias sem falar comigo. Eu falo, então, ele não tá interessado. Então fica atenta nisso. Mas, ele só responde quando eu mando. Mas então não manda, pra ver se ele te manda. Entendeu? Então eu falo, pra ela ter essa atenção, pra ver se a pessoa realmente tá interessada nela. Porque às vezes pode não ser, pode ser que o homem, naquela fase, ele tá na primavera dele. Sim. E ela tá no verão. E ela tá esperando o sol naquele verão dela, que o sol vem de fora. E o sol tá nela, entendeu? Então, ela pode... E aquele homem, ele vai entrar um dia no verão e talvez ele vai querer ser o sol de alguém. Mas, naquele momento não tá dando as estações. E uma coisa que eu acho que é muito importante, gente. Se atente à sua intuição. Sim. Você sabe, isso é comprovado, gente, que mulher tem uma intuição muito aguçada. É do feminino, de Deus mesmo. Deus deu isso pra gente. Então, o homem tem isso também, mas a mulher, ela tem mais... Eu tenho certeza que tá muito mais elevado. A gente sente as coisas. Então, escute a sua intuição e não se engane, porque às vezes a gente quer se enganar. O ser humano, né, no todo. Ela fecha os olhos. Fecha os olhos porque quer enxergar uma outra realidade que não é aquela imposta naquele momento. Ele abriu a porta do carro pra mim. Mas ele tratou o garçom mal. Bate. Entendeu? Exatamente. É isso. A se atentar ao todo. A gente falou no podcast sobre isso. Gente, fique atento às coisas pequenas, porque é no simples que se mostra
o grande, entendeu? Então, cara, ou então falou alto comigo uma vez. Já falou alto comigo aqui só no relacionamento. Imagina se eu estiver casada. Gente, são muitos sinais que a gente não pode se fechar. Não pode. Não pode fazer vista grossa. Sabe por quê? Às vezes elas vão colocando debaixo do tapete, Exato. Aí chega uma hora que ela tropeça. Aí sai tudo, ela fala, eu não sabia que ele era assim. Será que não sabia ou não você quis não enxergar? queria ver. Exatamente. Você já sabia, os sinais foram dados. Então, eu quero abrir essa consciência, eu quero dar essa consciência pra mulher, pra ela entender o valor dela, pra ela saber aonde ela deve se postar, aonde se colocar na prateleira da vida, entendeu? Saber o valor que ela tem. Porque se a pessoa não sabe o valor que tem, ela vai acabar aceitando o valor que colocam nela. Perfeito! Entendeu? É isso mesmo. E aí isso aí vai ser ruim, porque ela vai ser sempre diminuída. Entendeu? E uma coisa muito louca, gente, porque esse é maravilhoso, né? Ele tem essa questão da empatia. Então você consegue se colocar no lugar da mulher e tentar abrir, ainda mais pelo fato de você ser homem, ele fala, como que é que você chama carinhosamente os moços? Eu chamo eles de arrombado. Olha isso! Carinhosamente. Carinhosamente arrombado. Porque você traz uma realidade de uma vivência que você teve e de você entender as fases. Eu acho que isso é importante, né? E de mostrar pra elas você precisa se amar pra que o outro também possa te amar e você amar também. Porque se você não se ama, talvez você nem ame o outro também. Seja uma carência que você queira suprir com o outro. E é muito. Por Ficou exemplo. confuso, né? Vocês entenderam aí, gente? Tudo isso que eu falo, eu vivi já. Uhum. É que. E você tem as experiências delas também, né? Porque elas mesmas podem ser. Você tem. Mas antes eu não tinha. Mas, ó, por exemplo, eu também dou dicas. No começo do Conselheiro, teve um lance, né? Porque eu tava solteiro. Certo? Uhum. Tinha me divorciado, então eu tava solteirão. E eu entrei no meu verão. Na minha primavera, vamos dizer assim. Eu tava voando, eu tava que tava. E ali eu fiz escola. Por quê? Eu conheci várias mulheres. E nessas várias mulheres que eu conheci, eu identifiquei padrões. Aonde elas erravam comigo, aonde eu errava com elas, aonde elas me incomodavam, aonde eu incomodava elas. E aí, ali, eu entendi um padrão, por exemplo. No 3º mês, a mulher cobrar um relacionamento. Eu entendi isso. E aí, eu falo sobre isso. Eu falo, gente, não cobre... Ó, você tá sendo um cara legal? 3 meses. Ele é legal? Ele é legal, Conce. Então, beleza. Vocês se falam todo dia? Se fala. Vocês se veem todo final de semana? Se vê. Então, não cobra relacionamento agora. Porque ele já tá interessado. Se ele não tivesse, ele não tava todo dia com você. Então, deixa rolar. Deixa, não alivia a sua expectativa aí, segura a onda e deixa rolar. Espera mais 3. Porque ela quer colocar uma decisão ali, ela precisa daquela resposta. Uhum. E se o cara tá fazendo isso, ele tá... Só que pro homem o tempo é diferente. Ele tá conhecendo na cabeça dele. Eu tô conhecendo a pessoa, mas tá legal. Tá gostoso. Então eu continuo aqui, eu respeito ela. Não vou sair com outra, só tô saindo com ela. Entendeu? Então ele tá curtindo. É um jeito. É porque eu ia perguntar, talvez também o cara não queira se comprometer, porque também aí você precisa estar atenta. Se eu tenho. É alinhar as expectativas. E é prestar atenção nos detalhes. Porque se eu tenho a expectativa, se a minha expectativa é casar, ter filhos, e o cara tá curtindo o momento, mas ele não tem essa intenção, então também avalie. Isso, avalie, presta atenção nos detalhes. Porque o que pode acontecer? Às vezes esse cara pode ser o cara que tem a mesma vontade que ela. E ele tá curtindo muito tá ali. Só que na hora que ela chegar pra ele, olha, eu não queria falar nada, mas só pra perguntar. Não tô botando pressão, não. Mas meu sonho é ser mãe e casar. E eu quero saber, a gente já tá 3 meses junto, e eu quero saber o que a gente tem. Só pra saber, não, olha, não é pressão. Na cabeça do homem tá assim, ó, eu vou te algemar, você tá lascado, você tá preso. A partir de amanhã... É isso mesmo? A partir de amanhã, você não sai mais na rua, você não pode olhar mais pro lado, na cabeça dele. E aí ele fala, eu não quero ficar preso. Não é que eu quero alguém, outra pessoa, mas eu quero tô com medo. Mas eu tô com medo, entendi. Eu tô com medo. E aí o que ele faz? Ele vai embora. Mesmo gostando? Mesmo gostando. Porque ele sentiu que ela pressionou. Então, não precisa fazer isso. Isso pode ser do outro jeito também, tá? Vou contar aqui rapidex. O Júlio, quando a gente começou a namorar, a gente veio de um relacionamento de amizade. Ele era meu melhor amigo. Então, a gente conversava muito. A gente já meio que sabia o que cada um queria, porque eu falava de situações minhas e ele falava de situações dele. Então, a gente já sabia, né? Como que o outro funcionava teoricamente. Quando a gente começou a namorar, ele era uma pessoa, meu Deus do céu, sufocante. Ele queria estar comigo todo o tempo, eu não podia respirar. E aí eu senti essa pressão. Eu falei, pera,
Ele tá me algemando. Aí é o que eu falo do diálogo. Conversar e ser claro. Aham. Alinhamos as expectativas. Eu falei, você é assim, mas eu não sou. Tá. Eu preciso respirar. Aí ele, mas é perigoso você voltar de metrô. Eu falei, antes de você existir na minha vida, eu voltava de metrô. O que mudou? Então, a minha independência ali, eu tive que firmar, eu tive que me posicionar. Sim. Essa é a palavra certa. Porque senão, gente, eu ia deixar, eu ia me perder. Uhum. E ele tava fazendo o quê? Me amando, demonstrando o amor dele. E todo mundo fala, nossa, mas que lindo, lindo. Mas no meu caso, tava me sufocando. Então, quando a gente sentou e eu falei, ou você respeita o meu espaço, ou não vai dar mais certo. Você colocou os limites. Eu coloquei os limites. E aí, ele foi obrigado a também ceder um pouco. Se adaptar com aquilo. E se adaptar. Sim. Ele perguntava, você vai precisar de mim? Quer que eu te leve? Eu falava, não, vou voltar com a galera. Então tá bom. Entendeu? Então, E aí foi, depois eu comecei a gostar muito dele me buscar e ele começou a me buscar sempre. Então, os limites, eles são colocados, o mais interessante, são colocados no começo. Quando a pessoa, ela muda o jeito dela num relacionamento, porque ela quer agradar o outro que ela tá conhecendo, lá na frente vai dar o problema, entendeu? Vai. E aí, a outra, ela sempre foi uma pessoa. Aí, de repente, ela fala, mas essa não sou mais eu. Porque ela mudou. Exato. Ela fez de um jeito diferente. E aí ela decide, eu quero voltar a quem eu era. Só que ela mostrou desde o começo para aquela pessoa de uma forma. E aquela pessoa acha que era. Exato. E aí ela decide mudar. E aí, como é que funciona para outra pessoa? Pelo amor de Deus. É atrito. E aí, provavelmente, se não souber ajustar os pontos depois de um tempo, é término. E uma infelicidade de ambas as partes, Sim. né? Porque você imagina você ter que sustentar um personagem, sustentar uma pessoa que Sim. você não é. É o que eu falo, gente, a gente tem que estar com alguém pra somar. Exatamente. Certo, Conce? Sim. E não pra diminuir. É. O outro, ele precisa realmente, junto com você, te transbordar. Então, É. tipo, meu, já sou inteira, já tô completa. Eu tenho alguém aqui, ó, que me transborda. Não é o contrário, não é tipo assim, eu tá faltando isso, aí eu encontro alguém e aí a pessoa cresce tanto que você se diminui, entendeu? É. Não, é um conjunto que ambos, né, Exatamente. são mais Então, fortes. O relacionamento, ele é só pra ganhar. Eu não consigo entender perda no relacionamento. A gente evolui muito, né? Até com as tristezas e com as coisas difíceis, que é o que você falou. Então, assim, soma na alegria e divide o peso. Entendeu? Divide a dificuldade. Então, assim, fica leve pros dois carregar e os dois somam junto na felicidade. Só ganha, entendeu? Fica fácil pros dois isso. Arrasou. Mas a pessoa precisa entender direitinho isso. E eu achei lindo porque quando você fala lá no comecinho que, eu sou conhecido como de término, mas na verdade não, é porque você tá trazendo o alto amor pra pessoa novamente. Isso. Olha, eu tô amando. Vocês com certeza vão querer o conselheiro novamente aqui no podcast, porque foi muito rápido. Meu, parece que a gente deu. Já deu. Só que antes de a gente finalizar, eu queria só pedir pra vocês. Não acabou ainda, ele vai dar um recado maravilhoso e importante pra você que ficou aqui até agora. Então já vai lá nas redes sociais dele, já vai nas minhas redes sociais também. Segue a gente, porque lá tem muitos conteúdos legais. E também se inscreva, gente, no nosso canal do YouTube. Se inscreva, ative o sininho, deixe seus comentários e envie esse vídeo pra muitas pessoas, porque eu tenho certeza que vai abrir a mente de muitas mulheres, homens, de relacionamentos homoafetivos, né? Hétero. Sim, não importa. Heteroafetivo, é certo falar? Ó, que chique, eu tô muito sabida, viu, gente? Porque é aquilo, São né? pessoas. São pessoas. Exatamente. E antes da gente finalizar, gente, tá aqui o QR Code novamente, Ateliê da Nata. Obrigada, essa parceira maravilhosa. Te amo, você é incrível. Obrigada. Eu quero de ir todo lá o coração. conhecer a Ana no Ateliê Era pra da ter Nata. aqui o pastel de nata, é que foi muito corrido. Não, tá bom. E ela não conseguiu fazer a quantidade, Tá porque bom. hoje a gente vai ficar numa gravação intensa, mas eu vou. Quero conhecer. Não quero saber, eu vou te entregar, porque você vai. Depois que você comer esse pastel de nata, você vai. É. Aqui na gravação a gente come e faz. Sabe aquele Eita. crack, né? Nossa, é muito maravilhoso. Não, vou ter que ir lá Você na vai Ana. amar. Com um cafezinho não tem pra ninguém. A gente tem um momento aqui, gente, que chama Momento Cheia de Graça. Uhum. E aí você já contou a sua graça, que é o seu momento com Deus, que foi quando Deus te deu essa revelação Sim. de você sentir que você podia usar essa máscara Uhum. e poder falar com essas pessoas. Que bom que você ouviu esse sinal, que bom que você tá usando a sua vida pra transformar outras vidas. Uhum. Então, pensando nisso, eu gostaria que você me falasse agora o que o Conce pode. Porque o Thaisa pode é pra te lembrar que você tudo pode naquele que te fortalece. Então, o que o Conce pode? O Conce, ele pode mudar a vida de muito mais mulheres. Amém. O meu desejo, cara, eu quero ser muito conhecido. O homem por trás da máscara, eu não tenho ego nenhum de ser conhecido, tá? No entanto que eu não... Eu Não posso, faz questão não de faço tirar a questão máscara. Não. Mas o conselheiro, eu sei que a mensagem dele faz sentido e transforma vidas. Um dia, numa noite
Um dia numa noite, não... redundância. Mas teve uma noite que uma mulher, ela falava que ia se matar e entrou na minha live, que eu faço live nas madrugadas. E nessa noite eu entendi o poder que eu tinha. Então, eu posso ajudar vidas, eu posso transformar pessoas. Você é um instrumento, né? Um canal. E ele me usa. E eu permito que ele me use. Que ele me use. Então, assim, o conselheiro, ele pode transformar muito mais vidas, além do pode que chegar em fez. muitos lugares. Muito mais lugares. Deixa uma mensagem pra mulherada, pra todo mundo. Tá bom, ó. Do Conce, gente. Do Conce. Eu falo isso no final do meu podcast, eu vou falar aqui no final do seu toda vez. Então bora. Não permita nunca que alguém diminua o seu valor. Você tem que saber o seu valor, você tem que saber o quanto você vale, porque se você não souber isso, vão colocar qualquer valor em você. E olha só, autoestima não é sobre você estar bela, não é sobre estar bonita. Autoestima é o que você deseja para você mesma. Então, o quanto você tem desejado de bom para você, para sua vida, para você crescer, para você evoluir, para você atrair boas pessoas ao seu redor. Tem essa consciência que as coisas mudam na sua vida. Ai, que lindo! E, gente, lembrar sempre que a nossa beleza pode ser balela, mas não é. Reflita sobre isso. O nosso externo só reflete o interno bem cuidado. Se você se ama, se você se valoriza, você vai com certeza mandar essa energia pra fora e aonde você estiver, você vai irradiar essa luz que é sua e é única. Não esqueça isso. Você tem um poder gigantesco dentro de você, por você ser justamente quem você é. Então, queira e possa sempre ter isso na sua cabeça. Eu posso ser e devo ser aquilo que Deus mandou eu ser, porque eu sou quem eu sou, independente do que vão dizer. Pronto. Muito obrigada, gente. Acompanha a gente nas redes sociais, Ateliê da Nata, segue o conselheiro. Gente, não! Antes de acabar, meu Deus do céu. Você quer alguma coisa? Se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, então toma! Ele tem um livro, gente, O Poder do Conselho. Eu amei esse aqui, ó. Só ir lá na Amazon, digita lá O Poder do Conselho na Amazon que tá lá. Tá de fácil acesso, um valor super maravilhoso, super acessível, cabe no seu bolso. E tem uma transformação muito grande nesse livro aí. Maravilhoso, mas muito bom esse paixão, hein? Fica aí, ó. Se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, então toma, é esse aqui. Compra! Obrigada, gente. Obrigada, Conce, você é maravilhoso. Você que é incrível, cara. A gente tem que fazer mais, porque só chamar eu quero saber quem tá por trás aí dessa máscara. Vamos falar. O pai, o que passou por tem muita coisa, né? Não, a gente vai ter que voltar. Beijo, gente. Tchau, gente. Fiquem com Deus e que Deus abençoe vocês grandemente.